Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Apostila. O meu nome é Débora Paiva, eu sou advogada e professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e vou estar aqui com vocês falando sobre o tema equiparação salarial. Hoje abordaremos o tema equiparação salarial e o seu enfoque no processo do trabalho, que é a questão do ônus da prova. Aqui no estúdio, nós estamos com os alunos presenciais da Faculdade Católica e da Faculdade Processo. E online, nós estamos com os alunos do curso Evolução. Eu gostaria de apresentar os alunos que estão aqui no estúdio comigo. Temos também 3 alunas que já são bacharéis em Direito. Mas vamos começar por aqui. Pode se apresentar. Obrigada. Eu sou Elizabeth, eu faço Direito porque eu busco a magistratura. Qual magistratura que você pretende prestar o concurso? Juiz. Juiz do trabalho? Não, federal. Juiz, magistratura federal. Exatamente. Nossa, muito bom. Você? Meu nome é Mariana, eu sou do Instituto Processos e eu quero advogar na área penal. Nossa, excelente. E nós estamos também com 3 bacharéis em Direito. Pode se apresentar. Meu nome é Helena e eu já sou bacharel em Direito e pretendo prestar concurso na área tributária, Direito Tributário. Nossa, excelente. O pessoal aqui está fera, hein? E você? Meu nome é Caroline, eu sou advogada e estudo para concurso. Meu nome é Luísa, já sou bacharel em Direito, estou me preparando para o exame da ordem e pretendo fazer pós-graduação na área trabalhista. Nossa, muito bom. Nós estamos também, via web, com os alunos do curso Evolução. E eu gostaria que eles se apresentassem. Olá, pessoal, tudo bem aí? Oi, tudo bom? Gostaria que vocês se apresentassem e falassem se já tiveram contato com essa disciplina. Eu sou a Cíntia Barros, sou aluna de administração e eu já tive uma disciplina no curso de Direito do Trabalho. Sou Juliana Damian, eu estou estudando para os tribunais. Agora eu vou fazer o TRT do Rio Grande do Sul. Nossa, excelente. Boa sorte para você. Eu sou a Gisele Reis, estou estudando para o concurso agora do INSS e já tive contato com o Direito do Trabalho. Muito bom, boa sorte também. Eu me chamo Vanessa Statlover, sou advogada, pós-graduada em Direito Ambiental e vou tentar o concurso do Ministério do Meio Ambiente agora em fevereiro. Nossa, muito bom, Vanessa. Nós estamos com muitos advogados aqui, tanto presencial quanto online. Eu sou Sara Guedert, comecei a estudar para concurso agora. Que legal, boa escolha, boa sorte para você. Bem, agora que eu já me apresentei os alunos presenciais e os alunos da web, eu gostaria de apresentar o programa. O programa ele é dividido em 3 blocos. Em um primeiro bloco, eu farei uma explicação sobre a matéria, uma pequena aula teórica. Em um segundo bloco, nós iremos responder as perguntas dos alunos, tanto os presenciais quanto os online da web. E no terceiro bloco, vai acontecer um quiz jurídico, que é a forma dos alunos aferirem o conhecimento. E nesse quiz jurídico serão 10 questões com 4 assertivas cada uma. Então, feitas essas apresentações, vamos dar início, então, à explanação sobre o tema. O tema escolhido para a aula de hoje foi equiparação salarial. A equiparação salarial é fundamentada pelo princípio da não discriminação, porque o empregado ele não pode trabalhar e ganhar um salário menor do que um outro colega que exerça a mesma função e que atenda a alguns requisitos. Então, este é o conceito de equiparação salarial. Seria o salário igual para empregado que desenvolva a mesma função para o mesmo empregador na mesma localidade, com igual produtividade e perfeição técnica. Muito cobrado em provas e concursos é a questão de qual princípio fundamenta a equiparação salarial. O princípio que fundamenta a equiparação salarial, então, é o princípio da não discriminação. Outro ponto importante neste tema é a terminologia. Muitos candidatos erram as questões das provas porque não estão antenados com a terminologia. Então, o paradigma, seria o modelo, seria aquele espelho no qual o outro empregado quer equiparar o salário. E a denominação que se dá ao empregado que pleiteia a equiparação salarial é
paragonado. Então, paradigma é o modelo, é o espelho. Paragonado é o empregado que está pleiteando a equiparação salarial. Feitas essas considerações, eu gostaria de fundamentar com o artigo da CLT e os dispositivos jurisprudenciais que fundamentam o tema. Por que isto? Porque em provas de concurso, como percebi, que é o foco aqui, em provas de concursos públicos, muito abordados são os dispositivos legais e as súmulas e orientações jurisprudenciais. Então, o fundamento legal do tema equiparação salarial é o seguinte: o artigo 461 da CLT, as súmulas 6 e 127 do TST, temos duas OJs. OJs são orientações jurisprudenciais. Duas OJs, que é a OJ 296 e a OJ 297, da seção de dissídios individuais 1 do TST. Temos também a súmula 202 do Supremo Tribunal Federal. As bancas adoram abordar súmulas do Supremo Tribunal Federal. Então, a súmula 202, que nós vamos estudar aqui no decorrer do curso. E temos mais uma OJ recente, além das duas iniciais, que é a OJ 353, da SDI 1 do TST. Então, agora que vocês já sabem, o fundamento legal é a base jurisprudencial do tema a ser abordado hoje, vamos passar para os requisitos da equiparação salarial. Quais são os requisitos da equiparação salarial? Os requisitos da equiparação salarial, segundo o jurista Maurício Godinho Delgado, são quatro os requisitos da equiparação salarial. Eles estão contidos no caput do artigo 461 da CLT. Então, são eles: trabalho de igual valor, mesma localidade, mesmo empregador e contemporaneidade ou simultaneidade na prestação de serviço. Então, observe, dos 4 requisitos, 3, na verdade, estão no caput do artigo 461. E o último, que é a contemporaneidade ou simultaneidade na prestação de serviços, é uma ficção doutrinária. A doutrina é que chegou a este requisito. Então, vamos lá. O trabalho tem que ser idêntico, né? De igual valor. Como que é aferido se esse trabalho é de igual valor? Com a mesma produtividade ou igual perfeição técnica. Na produtividade, avalia-se o critério quantitativo, ou seja, o trabalhador que produziu mais peças, ele não tem igual produtividade ao trabalhador que produziu menos peça. Ao passo que, na perfeição técnica, avalia-se o critério qualitativo. Então, se temos um profissional que tem mestrado, que tem cursos, em relação ao outro que não tem, ele não tem a mesma perfeição técnica. Então, vimos o primeiro dos requisitos. Agora, o segundo requisito, mesma localidade. Mesma localidade, o artigo 461 da CLT, em seu caput, se limita a falar mesma localidade. Então, o que seria a mesma localidade? Temos que recorrer à súmula 6 do TST. É ela que explica. Mesma localidade seria o mesmo município ou municípios distintos que pertençam à mesma região metropolitana. É aí que eu falo que, nesse ponto, é importante para concurso público estar antenado com o que as bancas dão. Por que eu falo isso? Porque as bancas dão foco da súmula. Então, mesma localidade seria o mesmo município ou município distinto que pertence à mesma região metropolitana. Agora, há doutrinadores que entendem que mesma localidade seria só município. Então, muito cuidado com isso. Em relação ao terceiro requisito da equiparação salarial, seria dado a um mesmo empregador. Né? Então, os dois empregados, o paradigma e o paragonado, né? Paragonado que está pleiteando a equiparação salarial em relação ao outro colega, tem que exercer as suas funções para um mesmo empregador. Dentro deste tema,
o que seria mesmo empregador? Então, é importante vocês saberem 3 questões. A questão do grupo econômico, a questão da cessão e a questão da terceirização. Em relação ao grupo econômico, há diversas correntes doutrinárias. A corrente que entende que grupo econômico é um empregador único, entende que é possível equiparar quando o empregado trabalha para outra empresa do grupo. Agora, a corrente que não defende que o grupo econômico seja empregador único, aí não admite que o empregado que trabalhe para outra empresa do grupo seja equiparado. Então, vimos a questão do grupo econômico dentro de mesmo empregador. A questão da terceirização. A terceirização, ela só é possível pedir a equiparação se ela for considerada ilícita. Uma terceirização ilegal. Por que isso? Porque se a terceirização for considerada ilícita, o empregado terá direito a ter o reconhecimento de vínculo empregatício. A partir daí, ele será empregado. Então, ele poderá postular a equiparação salarial em relação ao outro empregado, que exerça, claro, as mesmas funções com todos os requisitos. E vamos agora para a questão da cessão. Então, o empregado que é cedido, ele pode pedir uma equiparação salarial? O que vai regulamentar isto é a súmula 6, que diz que a cessão, por si só, ela não vai excluir o direito à equiparação salarial, mas há um requisito aí, desde que a empresa cedente responda pelos salários do paradigma e do paragonado. E, por fim, o requisito que é doutrinário, que é o requisito da contemporaneidade ou simultaneidade na prestação dos serviços. Este requisito significa simplesmente o seguinte: o empregado paradigma, que é aquele modelo apontado, e o paragonado, que é o que está pleiteando a equiparação salarial, eles têm que estar trabalhando ou ter trabalhado no mesmo período. A prestação de serviços tem que ter ocorrido de forma contemporânea. Então, passados estes 4 requisitos que formam o tipo legal da equiparação salarial, que estão no caput do artigo 461, o jurista Maurício Godinho Delgado apresenta os outros requisitos que estão nos parágrafos do artigo 461, que são os requisitos que irão impedir que a equiparação salarial seja declarada. Quais são estes outros requisitos? Os requisitos seriam a mesma perfeição técnica, a igual produtividade. Então, a idêntica função mencionada no caput do artigo 461, nada mais é do que igual produtividade e mesma perfeição técnica. Um outro requisito, que não seria um requisito, mas seria um fato que iria impedir que se aplicasse o tipo legal do caput do 461 da CLT, é a questão da exigência de um quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho. Isto para as empresas privadas. Este quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho, ele tem um outro requisito também para ter validade, que é a promoção por antiguidade e por merecimento. Então, tem que ser critérios alternados de promoção por antiguidade e por merecimento. Neste ponto, é importante ressaltar que este quadro de carreira para as empresas da administração direta, autárquica ou fundacional, eles não precisam de homologação do Ministério do Trabalho, bastando o ato administrativo do órgão competente. Um outro ponto aqui, muito importante, mas que para concursos públicos nós não devemos focar, é o posicionamento dos juristas Arnaldo Susequinde e Sérgio Pinto Martins. Eles dizem que o quadro de carreira ratificado por norma coletiva não precisaria ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Só que para concurso público, quem colocar isso, se não for uma prova subjetiva, se for uma prova de marca X, irá errar. Mas é uma posição. Outro ponto, fora do quadro de carreira, é a diferença de tempo de serviço. A diferença de tempo de serviço e tempo na função. Muitos erram na prova porque focam na diferença de tempo de serviço. Então, um fato que vai excluir
o direito à equiparação salarial é a diferença de tempo na função entre o paradigma e o paragonado, e não tempo de serviço. Quem é que nos posicionou desta forma? Foi a súmula 202 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 202 fala: diferença de tempo conta-se na função e não no emprego. Tá? Então, não adianta o empregado ter mais tempo de serviço e ter menos tempo na função. Então, o que vai contar é 2 anos a diferença de tempo na função. E um outro ponto, que irá excluir também o direito à equiparação salarial, é o paradigma ser o empregado readaptado. Então, ele é readaptado pela Previdência Social. Isso vai excluir o pleito à equiparação salarial. Uma outra questão muito importante dentro desse tema é se o benefício salarial, o aumento salarial que o paradigma teve, decorreu de uma sentença judicial. Neste caso, se ele recebeu esse direito por questões pessoais, por um direito personalíssimo dele, aí isso vai impedir a equiparação salarial. Agora, o simples fato de ter decorrido de uma sentença judicial, se não for por questões personalíssimas, isso não impedirá o pleito da equiparação salarial. Agora, por fim, temos o ônus da prova. O ônus da prova da equiparação salarial diz a súmula 6. O ônus da prova é do empregador, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Só que isso não é novidade para a gente, porque em processo do trabalho, o ônus de provar o quê? Os fatos controvertidos. Sabemos que o que se prova são os fatos controvertidos. Então, o ônus da prova dos fatos que uma parte alega e que a outra parte contesta, esse ônus, no caso da equiparação salarial, dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, é do empregador. Agora, o artigo 818 da CLT fala: a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Mas, este artigo requer a aplicação subsidiária do artigo 333 do CPC, que diz exatamente: ao autor compete provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu compete provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então, neste caso, o que seria um fato impeditivo do direito do autor? Seria a existência de um quadro de carreira devidamente homologado, com promoções por antiguidade e merecimento de forma alternada. Agora eu pergunto, o que seria um fato extintivo do direito do autor? Um fato para extinguir o pleito de equiparação salarial, é claro que desde que presentes todos os requisitos do tipo legal, o fato seria o quê? Que ele comprove, o empregador, que já paga salário igual. Esse seria o fato que seria extintivo do direito do autor. Concluindo aqui com vocês, eu não poderia deixar de falar das 3 orientações jurisprudenciais em relação ao tema. A OJ 296, OJ 297 e OJ 353. A OJ 296 fala da equiparação salarial em relação ao técnico e ao profissional de enfermagem. Observem. Sendo regulamentada a profissão de auxiliar de enfermagem, cujo exercício pressupõe habilitação técnica, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, impossível a equiparação salarial do simples atendente com o auxiliar de enfermagem. Essa é uma OJ importante, sempre prova a questão do auxiliar de enfermagem. E as outras 2 OJs, é a 297, que veda, né? Ela fala, o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no 461 da CLT, quando se pleiteia a equiparação salarial de públicos, independente de terem sido contratados pela CLT. Isso é a OJ 297. Aí depois, posteriormente, veio a OJ 353 e ela excepciona a sociedade de economia mista. O teor dela é o seguinte:
À sociedade de economia mista, não se aplica a vedação, a equiparação prevista no artigo 37, inciso 13 da Constituição. Pois, ao contratar empregados sobre o regime da CLT, equipara-se a empregador privado, conforme o disposto no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esta OJ 353, por ser a mais recente, é a que vem sendo muito abordada. Então, peço a atenção de vocês para estes dispositivos jurisprudenciais, que é o grande foco das bancas de concursos públicos. Então, chegamos ao fim desse nosso primeiro bloco. Nos encontramos no segundo bloco do programa.